Olá, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui nesse nosso encontro, né, nesse projeto importante que tem sido realizado pela equipe do GERI. Então, eu quero, primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês aqui para o evento, para esse webinar, para esse tema importante nos dias atuais que nós temos. Apresentar um pouquinho da Fundação, né, e falar para vocês sobre um pouco da nossa história, bem rapidamente. A FIA ela é reconhecida mundialmente, né, como uma importante referência de excelência em ensino e tem se mostrado aí como uma das mais avançadas instituições no mundo todo e está inserida internacionalmente, como eu disse aqui, promovendo convênios, intercâmbios com universidades no mundo todo, né, Estados Unidos, Europa, Ásia, América. Recentemente, há coisa de 2 semanas, um estudo, um ranking feito pela QS, que analisa os principais MBAs do mundo, colocou o MBA Executivo Internacional da Fundação como o melhor MBA do Brasil, o segundo melhor da América Latina e entre os 100 melhores do mundo, na posição de 86, que é um resultado espetacular para a gente, tendo que no Brasil foi a única escola classificada nesse ranking. Então, para a gente é uma alegria muito grande dar essa notícia, estamos todos felizes, né? E a FIA, que hoje tem seus 40 anos, ela se constitui com base em alguns programas, como o Labfin Provar na área de varejo e finanças, como o Proceb no comércio internacional, o Proced, que se dedica ao desenvolvimento de organizações brasileiras, faz alguns cursos, né? E a gente realiza projetos com base nesses programas, tanto na área de educação, pesquisa, como na área de consultoria, né? Na área, inclusive, particularmente, que atua a equipe do GERI, né? Realizando consultorias tanto para iniciativa pública como para as empresas, para iniciativa privada. E nesses nossos 40 anos já foram mais de 8 mil projetos com desenvolvimento e geração de conhecimento, inovações, estratégias assim transformadoras, tanto para os profissionais como para essas organizações, né? São projetos grandiosos no Brasil, alguns até fora deles. Além da área de consultoria, a gente também atua na área de pesquisa, realizando algumas pesquisas como empresas incríveis para se trabalhar. No passado era chamada de as melhores empresas para trabalhar, agora mudou um pouco. Estamos evoluindo, né, fazendo uma parceria nova com o UOL. Fazemos as empresas mais do Estadão, índice de compras, inflação na internet e assim por diante. E a terceira área que a gente atua é a educação, que a gente vem desde os cursos de graduação, como os cursos de pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios, e também curso de educação executiva em EAD. Nesses tempos, né, EAD está ganhando tanta importância, a gente tem crescido bastante nesse sentido, realizando, por exemplo, o FIA Online, que surgiu agora no começo desse ano, e nós já estamos com mais de 1.500 alunos fazendo o curso de pós-graduação e MBA. Então, nesses cursos, a gente tem grande relevância, conhecida no Brasil todo, né? Só para ter uma ordem de grandeza, hoje são 52 cursos de pós-graduação, 29 de MBAs, esses presenciais, mais de 100 cursos de EAD, mais de 100 cursos de extensão, então o volume de cursos é muito grande. E entre esses, já que a nossa conversa hoje vai ser sobre gestão de riscos em seguros, eu gostaria só de apresentar para vocês o MBA em gestão de seguros e previdência, né? Ele é considerado como o principal MBA nessa área no Brasil, né? Ele está conduzido por uma equipe de professores assim, com muita experiência no segmento, particularmente o professor Almir Ferreira de Souza, que é o coordenador, já trabalha com isso, já vem desenvolvendo pesquisas, projetos há bastante tempo. E o formato que ele desenvolveu para o projeto é para garantir o envolvimento de todos os participantes num processo de aprendizagem, né, aplicada à realidade do segmento. E essa é uma característica importante dos nossos MBAs, que é a junção entre o que a gente tem de teoria e prática, né? Um diferencial também desse MBA é o fato de estar composto por um núcleo comum e núcleo específico. Então, vai ter uma série de
aprofundamentos nas questões de seguro e previdência, mas também numa visão holística de mercado e do negócio, vai que transcende um pouco isso. Né? Então, no núcleo comum, os participantes podem ampliar a oportunidade, inclusive, de criar grande networking com profissionais de outros MBAs e das próprias áreas. Né? No núcleo específico, como a gente estava falando, que está um aprofundamento, a gente aperfeiçoa conhecimentos com outros executivos também, do segmento de seguro e previdência. Então, pessoal, se puderem e tiverem bastante interesse, o link para isso vai estar no site da Fundação, fia.com.br. As inscrições do curso estão abertas agora para a turma do segundo semestre. Não deixe de conhecer, é um curso muito bacana e que vai tratar bastante aí do que a gente vai falar hoje com essas grandes personalidades, com esses grandes profissionais do mercado. E para começar, então, o evento propriamente, eu gostaria de apresentar o nosso moderador de hoje, para quem não conhece, né, que eu acho pouco provável, mas vamos lá. O Cláudio Lurazzi, professor Cláudio Lurazzi, CEO do Grupo Altíssimo, conselheiro da Câmara Italiana de Comércio e do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e a Associação Comercial de São Paulo também. É economista, com pós-graduação em estratégia, administração de produção, marketing e finanças, também MBA em Finanças e Gestão. Business Administration na Wharton School, né? Consumer Neuroscience e Neuromarketing na Copenhagen Business School e Estratégia de Negócios pela Virginia University. Mais de 35 anos de experiência profissional em Large Accounts e CIAs abertas, né? Companhias abertas, nas áreas de Corporate Finance, M&A, Rising Funds, Finance, Tax, Gestão, Desenvolvimento de Negócios e Management Consulting. Professor, que currículo maravilhoso. Aí, pessoal, aproveitem, os nossos especialistas estão aí, o professor Cláudio vai apresentá-los e conduzir esse evento com a maestria que ele tem feito em todos os eventos que aqui a gente tem realizado. Então, não esqueçam, curtam o MBA da FIA, curtam nossas páginas, fiquem atentos no site que tem evento todo santo dia, a gente tem realizado nas mais diversas áreas. Vai ser sempre um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, boa noite, bom evento. Professor Cláudio, muito obrigado por sua ajuda aqui conosco. Imagina, boa noite, Alonso. Obrigado pelas suas palavras, pelas dicas. Boa noite a todos. Boa noite, Heber. Boa noite, Dinei. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. É uma vinheta do GERI, porque, assim como o Alonso falou, o GERI é a gestão estratégica de risco empresarial, ou seja, é ver o risco de uma forma diferente. Então, essa iniciativa, eu preciso agradecer isso, porque este homem é brilhante, eu tenho uma paixão por ele, e foi ele que fez a iniciativa, foi ele que criou a iniciativa, foi ele que pegou esse sonho e colocou de pé. Então, o professor doutor Eduardo Vasconcelos, ele é o primeiro a entrar na live, o último a sair. Vai o meu abraço a ele, que ele está ao vivo com a gente. Foi ele que colocou isso dentro da FIA e falou assim, precisamos fazer isso, precisamos mudar a ótica de como a gente olha risco. Então, nós estamos olhando diferente. Então, os projetos têm uma característica de tailor-made, não é uma ferramenta pronta. E é totalmente multidisciplinar. Então, a gente enxerga o risco de outra forma. E é por isso que os temas são variados, sempre na ótica de risco, mas eles estão sempre variados para que você tenha substância e tenha conhecimento de tudo isso. Tá? Hoje nós vamos conversar sobre o mercado, sobre o segmento ou o setor de seguros. E eu vou dar só um wrap-up aqui para vocês entenderem que não é um mercado pequeno, não. Apesar do Brasil não é um dos maiores mercados do mundo para esse segmento, mas estamos falando de um mercado de mais ou menos 270 bilhões, tirando, sem contar DPVAT, sem contar seguro complementar, saúde complementar. É um mercado que deve beirar quase 4% do PIB e tem, na minha visão, uma amplitude de chegar a 6 a 10, fácil. É um mercado bastante robusto, ele cresce 2 dígitos por ano, então é um mercado bastante valente que está cada vez mais buscando mais produtos, fazendo coisas novas e criando coisas diferentes para esse mundo empresarial aqui. E eu quero apresentar para vocês esses dois monstros, um da área financeira, um da área de seguros. Vou começar pelo Dinei.
que eu subtraí o nome dele, mas é José Dinei Matos. Ele é Head Financial JDM, economista e consultor, expertise em macroeconomia, gestão de negócios, gestão de capital humano, gestão de risco, finanças corporativas, finanças públicas, elaboração e gestão de projetos e desenvolvimento econômico. Muito bem-vindo, Dinei. Obrigado. Quero falar do Eber, que eu chamo ele de Eber, mas é o Eber Barbosa. Ele é CEO da Bonarres Banco de Seguros, formado em Direito com especialização em Marketing, possui mais de 35 anos de experiência no setor de seguros e resseguros, desenvolve programa de gestão de risco, tendo atuado em vários segmentos como infraestrutura, energia, petroquímica, indústria naval, indústria alimentícia, mídia, e aí vai quase todos os segmentos, porque isso permeia tudo isso. Muito bem-vindo, Weber. Obrigado. A ideia é a gente fazer um bate-papo. Então, eu acabei montando aqui uma meia dúzia de perguntas, que eu acho que vai dar no tempo, por mais que a gente goste, porque esse tema aqui, com certeza, dá umas 4 lives de 2 horas. Então, e como os dois também falam, eu também falo, então isso aqui fica gigante. Mas eu tentei fazer um bem bolado de meia dúzia de perguntas, que eu acho que isso vai dar uma dinâmica boa. Eu queria começar com o Dinei, em cima de toda essa relação. Você acredita que, em relação à crise que estamos atravessando, as empresas precisam rever seus programas de gestão de risco, Dinei? Ou podem seguir como estão? Cláudio, obrigado aí pela apresentação que você fez. Eu acho o seguinte, não só elas devem, como vão precisar fazer isso, né? Porque nós estamos vivendo um momento diferente, né? Essa crise econômica que atravessamos talvez seja a maior ou uma das maiores que se tem notícia. E, além da crise econômica, nós estamos vivendo um momento de crise de saúde pública por causa da pandemia. Isso causou uma série de problemas para as empresas, né? Ainda continua causando. E isso obriga as empresas a reverem seus programas de risco, necessariamente, para poder não só enfrentar o momento presente, como também para planejar o futuro. Porque isso vai passar, né? A gente não sabe quanto tempo ainda demora, mas com certeza vai passar. E as empresas precisam repensar os seus programas de gestão de risco em função dessa nova maneira de encarar o mercado, de encarar os negócios, de encarar os clientes e de encarar o mundo em transformação que nós estamos experimentando no momento, né? Eu queria iniciar fazendo aqui uma analogia. Como nós estamos falando de risco, né? O nosso objetivo da live é falar de risco. Eu queria fazer uma analogia trazendo algumas reflexões sobre o momento atual, né? Porque a gente costuma ouvir quase que diariamente, na mídia, em todos os lugares, pessoas dizerem que nós estamos vivendo uma crise econômica em decorrência da pandemia. No meu modo de ver, não é bem isso que está acontecendo. Não é que a pandemia não é que é a culpada, vamos dizer assim, pela crise econômica, porque a crise econômica ela já era uma tragédia anunciada há algum tempo, né? Para ser mais preciso, os dados e os sinais que mostravam isso surgiram no final de 2018, né? E depois, ao longo do primeiro semestre de 2019, quando a gente começou a observar uma série de mudanças na economia global, e eu quero até dar alguns exemplos disso, como, por exemplo, a retração da produção industrial na Europa e no Japão. Foi um dado importante no primeiro semestre de 2019. Depois nós tivemos nos Estados Unidos problemas sérios de oferta de crédito, problemas na taxa de juros. Logo em seguida, o cenário do desemprego, do aumento do desemprego, não só nos Estados Unidos, como na própria China, né? E no Japão e no resto do mundo, né? Então, eram sinais que apontavam para uma mudança no ciclo da economia. A economia
ela se desenvolve em ciclos, né? Vários economistas já estudaram isso e já mostraram que é assim que a coisa funciona. E já no final de 2018, começo de 2019, essa sinalização, esses indicadores já mostravam um desaquecimento global, né, que possivelmente levaria a algum tipo de recessão, né? E as empresas, né, que são muito sensíveis a esse tipo de coisa, aquelas que prestaram atenção nesses sinais, né, que levaram a sério esses sinais, elas, vamos dizer, se organizaram para enfrentar essa realidade, caso ela viesse a acontecer. E não é coincidência dizer que a maior parte das empresas que se prepararam foram exatamente aquelas empresas que possuem grandes programas de gestão de risco. São as empresas que implantaram a cultura da gestão de risco e que, por causa disso, conseguiram identificar esses indicadores, esses sinais, e agirem rapidamente para se preparar para a eventualidade do que pudesse vir a acontecer. Com relação à pandemia, o que aconteceu no final do ano passado é que o surgimento da pandemia apenas fez acelerar um processo que já vinha acontecendo desde o final de 2018, conforme eu disse. Eu estou dando esse exemplo porque é um bom exemplo para mostrar uma experiência que nós todos estamos vivendo, que não é só uma realidade do Brasil, uma realidade do mundo, né? Que mostra que quando as empresas elas estão atentas a todo tipo de sinal que possa representar riscos, e risco significa algum tipo de perda, né? Elas podem planejar melhor as ações para enfrentar essas dificuldades. Então, é um bom exemplo para mostrar a necessidade que as empresas têm de terem programas de gestão de risco atualizados, né? E isso deve envolver todas as áreas das empresas, né? Para que todos possam contribuir para a análise desse processo e propor soluções. Então, tentando responder objetivamente a pergunta que você me fez, eu diria que o momento que nós estamos atravessando, não só as empresas devem, como elas precisam rever os seus programas de gestão de risco. E eventos como esse têm por objetivo exatamente debater essa questão e mostrar a importância de você ter, de fazer a implantação de uma cultura de risco e mantê-la sempre up-to-date, né? Para que as empresas possam estar preparadas para essas eventualidades. E como risco significa algum tipo de perda, mitigar risco significa também mitigar perdas, né? Então, para iniciar a nossa conversa, eu diria que não só é preciso, como é essencial. Entendi. Muito bom, muito bom. Heber, vou fazer duas perguntas numa só, né, na verdade. Essa visão macroeconômica do Dinei, você concorda com ela, discorda? E o que isso tem de impacto no mercado de seguros? Ótima pergunta, Cláudio. Bom, primeiro eu não posso me furtar de agradecer à FIA, a você, Cláudio, ao Roberto e ao Dinei, por essa oportunidade, dizer que é muita responsabilidade, depois de tudo que a gente ouviu da FIA, de tudo que a gente sabe do trabalho de reconhecimento da FIA, da gente ter a oportunidade, o privilégio de ter sido convidado para estar aqui presente. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E também agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, né, deixando de ter outras atribuições para se dedicar alguns minutos aqui conosco. Então, eu espero poder atendê-los, por mais que eu não tenha esse dom da palavra que os meus colegas têm. Eu concordo com o Gini, eu acho que seria loucura nós não concordarmos, eu acho que o mundo vive em total mudança, eu acho que isso faz parte da própria evolução humana, né? Eu acho que se a gente for analisar a história do ser humano, tem todas essas questões de mudanças, né? Como o Gini muito bem colocou, essas questões cíclicas, né? E seguro não é diferente disso, né? Os pilares que a gente pode determinar como sendo pilares fundamentais para o seguro o risco ele tem que ser futuro, ele tem que ser incerto e ele tem que gerar um prejuízo econômico.
Sem essas 3 características, eu não posso ter um contrato de seguro. Então, é de fundamental importância que a gente tenha essa questão, tá certo? Esses são os pilares que norteiam. E como o Dini bem colocou, há que se ter um prejuízo de ordem econômica. E a gente, quando para pensar nisso, na concepção do risco, da visão que as empresas têm de risco, que eu eu acredito que vem melhorando dia após dia, né? Infelizmente, essa melhora nem sempre é uma melhora consciente, natural. Eu acho que muitas vezes é uma melhora meio que imposta por fatores sociais, né? Por problemas, por catástrofes e tudo mais. Mas é um fato que a melhora ela tem que ser o tempo todo ajustada nesse sentido, né? A gente não pode se furtar e lembrar rapidamente 2 pilares também, ou 2 fatores muito importantes na concepção de risco no Brasil. Primeiro, é Brasil. Então, o que isso quer dizer por ser Brasil? O Brasil é um país abençoado. A gente não pode dizer que não é. Nós não temos os danos catastróficos que outros países, outras terras têm, né? Então, muitas vezes, quando você iniciou, Cláudio, falando do percentual do PIB em relação ao seguro, ou vice-versa, o seguro em relação ao PIB brasileiro, ainda é modesto, ainda é pequeno. Outros países, esses percentuais meio que dobram. E o que é isso? Como é que eles têm essa conscientização? O que faz eles terem? E aí a gente ficaria aqui, eu não diria nem uma live, mas a gente ficaria aqui alguns cursos falando disso. Mas, rapidamente, a essência, na minha leitura, é muito clara. A questão territorial. Por que territorial? Porque a gente não tem esses grandes danos. Então, por não ter esses danos grandes, você não está vivendo isso no dia a dia, né? Então, você não está em casa, ou no trabalho, ou fazendo uma live, começa a tremer tudo porque nós estamos tendo um terremoto. Coisa que poderia estar acontecendo em outro país, certo? Então, isso tem uma ligação direta, porque essa preocupação, e lembra que nós falamos do terceiro elemento, que era prejuízo econômico, isso gera um prejuízo econômico. E, portanto, o seguro, e deixar claro isso, seguro não é um instrumento, seguro é uma ferramenta de um processo de mitigação de risco. Então, o fato de você fazer uma boa gestão de risco não quer dizer necessariamente que você tenha que transferir para o seguro. Você pode ou não fazê-lo, mas a importância da gestão de risco é você ter a total consciência de que, se esse dano acontecer, isso pode lhe causar um grande prejuízo. Então, essa questão territorial, ela está ligada diretamente a aspectos de ordem social. O brasileiro ele não tem por hábito de se preocupar com seguro. A gente costuma brincar que a coisa que o brasileiro mais gosta, pelo menos os homens, né, e não tem nenhum lado machista aqui, são dos carros, né? O brasileiro gosta de carro. E 1/3 da frota no Brasil é segurada. Por que isso? Tão pouco. Que percentual é esse, já que a gente gosta tanto de automóvel, tanto de carro? É uma realidade cultural. Eu acho que é uma questão de cunho social. E essa influência, ela existe. E se a gente for voltar e os momentos, aí pegando os exemplos, as minhas metáforas, né? Quando você acha que alguma coisa pode acontecer, você tende a se precaver. E seguro é uma forma de não só tentar se precaver, mas do prejuízo, como criar para a análise elementos que você acaba também fazendo com que a gestão evite daquela situação acontecer. Um exemplo bem simples e bem bobo, quando você tem uma criança pequena em casa engateando, a primeira coisa que se preocupa é com a tomada, porque a criança vai lá, vai botar o dedo e vai levar um choque. Então, quando ela leva o choque, ela se preocupa com isso. Ela aprendeu, mas ela aprendeu num problema. Nós temos o hábito de aprendermos com o problema. Então, quando acontece um grande dano, um grande problema, eu sei que lá na nossa empresa, quando acontece alguma situação que a mídia noticia como muito ruim, que gera um dano muito grande, é uma quantidade absurda de pessoas querendo ver seguro, querendo analisar seguro. Quer dizer, é sempre posterior. Não houve um sentido de prevenção. Não há um sentido cultural de eu vou me prevenir, eu vou fazer a gestão. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com o Dini e reitero, eu acho que seguro é, sim, importante, mas como ferramenta do processo. Mas a gestão de risco é muito mais do que o simples seguro, né? Seguro é a ferramenta, é um método de você tentar minimizar o prejuízo quando ele acontece, né?
E nesses eventos, por exemplo, que nós estamos vivendo da pandemia, várias empresas questionando a questão, por exemplo, do seguro de lucro cessante, né? Então, assim, depois que acontece, as pessoas se preocupam. Infelizmente, é uma questão cultural. Outros países não é assim. Mas por que talvez não seja assim? Porque eles sofrem esses grandes danos, eles sofreram essas grandes catástrofes, sejam os vendavais, sejam as grandes queimadas. Aqui, queimada fala muito assim, está pegando fogo lá na floresta, temos que ver. E na Califórnia, que pega fogo, destrói centenas de propriedades e tudo mais, e é prejuízo muito grande. E tudo isso, acreditem vocês, ou se não tudo, a grande maioria, além de tudo, esses ativos são protegidos através de seguro. Sim. Então, Dini, não sei se eu fui muito prolixo, mas de uma forma direta, sim, eu acredito piamente que o mercado está melhorando, o mercado, as empresas estão começando a entender a importância da gestão de risco. A gente já consegue visualizar algumas ações, estou falando em termos de Brasil, né, porque no exterior isso é muito mais frequente, isso já está na veia das pessoas, essa questão. Você compra um grande ativo, você já incorpora no custo do ativo o seguro, e o seguro vai estar ligado diretamente à forma com que você vai gerenciar aquele risco, né? Mas eu acho que a gente tem alguns, usando a tua expressão, Dini, alguns sinais que já mostram aí alguns bancos querendo olhar questões ambientais, querendo olhar questões de risco, já pensando no cenário macro para poder liberar a linha de crédito. Então, a gente está realmente caminhando, mesmo que não seja na velocidade que a gente gostaria, num processo assertivo de um bom trabalho de gestão. Heber, você acha que se a gente tiver um bom programa de gestão de risco, né? Imagina um programa bem consolidado de gestão de risco, eu consigo criar um bom programa eficiente de seguro. Então, se eu tenho um bom programa de gestão de risco, eu tenho um bom programa ou um programa eficiente de seguro. Isso, na verdade, eu poderia balizar duas coisas. Se eu tenho um programa eficiente de seguro, consequentemente, eu vou ter uma relação muito melhor de prêmio, não? Ou seja, custa mais barato e eu consigo suportar mais a operação. Faz sentido isso? Essa relação? Total sentido, né? Eu acho que, até eu me atrevo a dizer, Cláudio, um pouco mais. Eu acho que não é só a questão de você conseguir um custo melhor. Do jeito que o mercado vem sofrendo com o aumento de taxas internacionais, se você não tiver um bom programa de seguro, de gestão de risco, perdão, você não vai ter nem seguro. Quer dizer, o fato de você ter, na realidade, uma boa gestão de risco é que vai fazer com que as pessoas, os subscritores, né, as companhias seguradoras e resseguradoras, olhem o seu risco, olhem e entendam o seu risco. Porque é tão simples quanto, se você, que é o empresário, não está preocupado em proteger o seu risco, por que você quer me transferir uma coisa que você não está preocupado? Então, o conceito não é esse. O conceito é, você tem que se preocupar, você faz tudo para que aquele evento, ou aqueles eventos, eventualmente não aconteçam, e, eventualmente, com tudo que você fez de melhor possível, dentro das melhores práticas de governança, de estrutura mais que a empresa tem, e direciona para um programa de gestão de risco, isso vai fazer com que você tenha uma aceitação maior. É importante, sem querer ser muito técnico e longe de querer ser, ainda mais porque acho que o público não espera isso, mas só para dar uma ideia, a gente tem duas situações muito importantes também aqui, que é a probabilidade daquele evento acontecer e a potencialidade de dano daquele evento. Então, muitas vezes, você tem uma probabilidade bem pequena, mas uma potencialidade muito grande. E vice-versa. Você pode ter uma probabilidade muito grande, mas a sua perda com aquilo é muito pequena. Então, essas situações, elas ficam o tempo todo oscilando para poder dar ao segurador, dar a você, na figura de segurado, o conforto até de saber se o seu seguro vai ser mais caro, se vai ser mais barato, se vai ser difícil aceitação, se vai ser de fácil aceitação. Então, exemplos práticos. Seguro de transporte há 2 anos nos grandes eixos. Não vou falar só do Rio, que é o nosso caso aqui do Rio, mas São Paulo também, naquela região específica de Guarulhos, que nós tínhamos roubo terríveis de carga. Roubo de carga. O prejuízo era absurdo. O mercado trocava 6 por meia dúzia. As seguradoras cobravam um prêmio e tinha tanto sinistro quanto o prêmio, ou a receita que eles tiveram, e às vezes 2, 3 vezes mais.
Por outro lado, o cliente, o transportador, o dono da carga, ele não quer aquele prejuízo, porque quem tem um produto, que ele transporta, porque ele quer ver o produto na ponta do consumidor final, porque senão ele perde share, ele perde mercado. Então, o seguro aqui ele é importante, mas o mais importante não é o seguro, o mais importante é ter produto, usando a expressão que a gente brinca aqui no Rio, na prateleira do mercado, né, no ponto de venda. E isso fez com que o mercado simplesmente se retraísse. Por quê? Porque não estava acontecendo, por mais que são situações muitas vezes atípicas, porque estamos lidando aqui com roubo de carga, mas mesmo no roubo de carga, você tem um processo de mitigação, você tem um processo de gestão de risco. Quando você tem toda uma estrutura de trechos que você não deve parar, de procedimentos que o motorista deve adotar. E quando você segue, arrisca, o bom programa de gestão de risco de transporte, no caso específico rodoviário, nós temos, felizmente, diversos clientes que atuam nesse setor, você vai ver que o resultado é muito bom. Então, o que gera a boa gestão nesse caso? Gera uma aceitação maior por parte das companhias seguradoras, e quando você tem mais gente querendo, e mais gente querendo, o que vai acontecer com o teu preço? Você vai conseguir um preço melhor para você. Então, oferta e procura se faz também em função disso. Então, eu me atrevo a dizer que quanto mais bem estruturado em termos de gestão de risco a empresa tiver, mais chance que ela tem de gerar uma demanda, né, uma procura muito maior pelo seu ativo, pela proteção do seu ativo. Então, isso não tem milagre, essa é a regra, entendeu? Mas, repito, o importante é você ter a consciência, né, de que, eu faço seguro para quê? Você faz seguro para não acontecer. Mas mesmo se acontecer, você tem a proteção. Porque se você faz, eu faço seguro para isso, essa pessoa está fadada a ficar um bom tempo sem contrato de seguro, porque não é assim que um bom subscritor deve olhar. Ele deve olhar como o comprometimento que aquelas empresas têm em poder proteger o seu patrimônio. Um exemplo simples, mal comparando. Nós todos três aqui, eu, você e o Dini, esperamos que tenham todos um seguro de vida. Senão, depois eu mando meu cartão para vocês e a gente tenta até fazer um bom preço, porque vocês estão em perfeito estado de saúde. Tá certo? O Dini está morando onde ele mora, está super saudável. Mas o fato é o seguinte, todos nós temos o seguro de vida simples. E qual é a nossa conduta? Nossa conduta é uma conduta de trabalho, uma conduta normal, quando muito tomamos um drink, um vinho socialmente. Agora, se a gente fazemos paraquedismo, voo livre, começa esportes radicais, o risco ele aumenta. E se o risco aumenta, você está mais exposto. E se você está mais exposto, existe uma tendência de 2 pontos. Não aceitarem ou, se aceitarem, o custo vai ser muito maior. E esse exemplo simples e bobo, ele serve para todos os ramos de seguro. Todos os seguros eles trabalham com essa leitura, com essa análise, entendeu? Então, eu costumo dizer que a gente caiu em seguro lá atrás e é uma coisa que eu não conheço ninguém que entrou em seguro e saiu, porque é cativante, esse trabalho é cativante, ele dá para a gente uma visão cultural extremamente ampla, porque como você me ajudou aí falando um pouquinho da nossa empresa, dos negócios que a gente tem, cada cliente é um cliente, cada negócio é um negócio, é um risco diferente, o que não quer dizer que você não possa adotar, e nós já fizemos isso diversas vezes, adotar situações de um cliente, de uma atividade, que você, por mais que a atividade do outro seja totalmente diferente, acaba a forma como houve a gestão, a tratativa do risco, você acaba dando boas sugestões, boas recomendações. É verdade, porque se a gente parar para pensar, Heber e Dinei, o mercado tem um ranço do seguro, do tipo assim, isso está me custando. E que, na verdade, tanto a gestão de risco, seja ela usando as ferramentas de seguro, ou seja usando qualquer outro tipo de coisa, não é custo. Ele tem que monetizar isso, porque isso, na verdade, dá resultado depois. Isso gera caixa, e não o contrário. Parece óbvio, né? Se a gente for falar, parece óbvio isso, mas nem todo mundo entende tão óbvio assim, né? Então, ele não consegue entender que isso melhora indicadores, isso melhora a minha performance, isso melhora a hora que eu vou captar dinheiro, isso melhora um monte de coisa. Mas ele não olha assim, ele olha só como dispêndio. E, na verdade, deveria olhar isso de uma forma mais ampla, né? Verdade isso.
Cláudio, eu queria, se você me permite, Cláudio, eu queria fazer pequeno adendo ao que o Weber falou. Sim. São a questão da ferramenta seguro dentro da gestão de risco, que é o seguinte, voltando um pouquinho atrás, quando eu falei dos sinais, quer dizer, o trabalho da gestão de risco, uma vez que você identifica o risco, né, ou os riscos, né, a empresa tem dois caminhos. Né? O caminho número um é procurar transferir esse risco para terceiros, no caso, via contratação de seguros. Ou seja, se for um risco que possa ser coberto pelo seguro, eu negocio com a seguradora e transfiro esse meu risco para a seguradora mediante o pagamento de um prêmio. É claro, se eu tenho um bom trabalho de gestão de risco na empresa, né, se eu estou preparado para isso, na hora que eu vou negociar com a seguradora, eu vou estar munido de tantas informações que, muito provavelmente, eu consiga reduzir o custo do meu seguro, em tese. Uhum. Né? O segundo caminho, se eu não quiser transferir, eu vou reter esse risco. Né? Eu mesmo vou assumir, vamos dizer assim, a responsabilidade por mitigá-lo, né? Enfrentá-lo, né? Sem precisar lançar a mão do seguro. É óbvio que essa decisão não é uma decisão fácil, porque ela é, acima de tudo, uma decisão técnica e que precisa estar muito bem embasada, né? Porque senão você pode tomar a decisão errada. Achar que não gastar dinheiro com seguro significa economizar dinheiro, quando, na verdade, você está expondo a empresa a um prejuízo enorme. Eu não vou citar aqui exemplos, porque não é o objetivo nosso, mas todo dia a gente vê acontecer isso, né? E a empresa acaba lá na frente vendo que o que ela perdeu por não ter feito um seguro foi muito maior do que se ela tivesse feito. Né? Então, o reter, o transferir para o seguro é uma decisão que a empresa precisa tomar, mas precisa tomar baseada em análises muito rigorosas, muito técnicas, feitas por pessoas que entendam disso e que possam, de fato, dar um parecer para que dê segurança aos gestores de tomar a decisão mais adequada. Vini, até se você me permite, Cláudio, aproveitando a sua colocação, isso é tão verdadeiro, e essa questão de quando você resolve bancar o risco, né? Aí tem duas situações interessantes. Você vai bancar o risco porque você não quer gastar, é um fato, tem gente que pensa assim, ou você vai bancar o risco porque você entende que, se aquele risco acontecer, isso não vai gerar um impacto tão importante no seu orçamento. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou em todos os bate-papo com os amigos, com clientes, que você vai me ajudar por conta do seu fundo na tela. Quebra de vidros. Eu vejo umas portas de vidro, janelas de vidro na sua casa. Se a gente quebrar um vidro... Minha casa é cheia de vidro. Pois é. Vamos imaginar que um vidro desse quebre. Existe hoje seguro na residência que cobre quebra de vidros. Aí a pergunta é, vale a pena fazer? Então, essa análise, esse auxílio do gerente, do gestor de risco, do consultor, do nome que a gente queira dar, mas da pessoa que está, as pessoas que estão até desenvolvendo esse trabalho, vão dizer, mas, Dini, isso tudo bem, existe o risco, estou vendo lá os vidros, mas quanto custa um vidro? Qual é o impacto que isso vai ter? Não é melhor você bancar esse risco? Historicamente, como é que foi isso, né? Então, é uma situação, porque, veja, você tem uma probabilidade, talvez grande pela quantidade de vidros, mas a potencialidade de perda não vai impactar aqueles orçamentos, não vou entrar em detalhes, mas importantes que o meu amigo Dini tem. Não. Agora, pensa, por exemplo, num lojista que tem aquele blindex na lojinha. Se aquele blindex quebra, aquele blindex quebrado pode ser a margem que aquele lojista teve na semana. Então, isso tem um impacto muito importante. Tá certo? Então, dentro dessa linha, dentro de uma grande indústria, isso deve ser visto. Quer dizer, não é... Porque senão toda a margem de lucro que a empresa tem, ela vai gastar com seguro, porque tem seguro, eu brinco, até para mal olhado. Né? Então, você pode proteger de seguro tudo, mas vale a pena? Então, tem a questão, e aí tem outros instrumentos que podem ajudar, por exemplo, a adoção de franquias. A franquia não é só um redutor de preço, ela pode ser um redutor de aceitação. Bom, eu aumentando aqui a franquia,
eu estou dividido com a seguradora que no prejuízo até tanto, eu banco. Acima de tanto, a seguradora... Então, esses instrumentos, né, eles são muito importantes, né? E aí, sem querer me prolongar, quando você fala da importância, e eu quero frisar isso, né, é muito comum as pessoas... A gente, um pouco antes de começar lá, falava dos corretores, da função, das fintechs e tudo mais. Qual é o papel do corretor, do gestor de risco, do corretor de seguros, né? Quer dizer, eu discordo, às vezes, de algumas pessoas, e com todo respeito, eu nem conheço pessoalmente as pessoas, mas pelo que a gente lê, que falam assim, é um intermediário. Não, não é um intermediário. O intermediário é muito simples, né? Nós não somos um intermediário. Pelo menos a Bonaréis, e como tem diversas outras grandes empresas, que são os meus, entre aspas, concorrentes, não são intermediários. São profissionais sérios que fazem exatamente esse trabalho de ajudar o gestor de risco da empresa a construir uma política segura, uma política sólida, uma política onde ele fala, olha, se isso é meio advogado do diabo, é até meio ruim, que você é até mal visto, você fala mal de tudo, tudo pode acontecer de ruim. Mas esse tudo de ruim, para você começar a encontrar as soluções práticas para que você fale, agora nós estamos confortáveis. E é o que você falou, vamos levar o nosso desenho, nossa política é essa. E com isso, a empresa vai estar segura, e pegando o gancho do que você falou no início, né? Uma empresa bem estruturada não é uma empresa bem... Todos nós, quando você se previne, quando você tem uma medida de vida preventiva, a chance de você ter êxito, de você ter sucesso, ela é muito maior. Né? É muito maior. É para todos os sentidos, todos. Sabe? Então, quando você fala... Eu sei que a gente está com pouco tempo, eu não sei se tem mais perguntas, porque a gente tem que abrir para algumas perguntas, né? Mas eu queria falar até dessa questão, se você me permite, do negócio em si, da importância da gestão. Né? Eu, a coisa de uns 15 dias, e por uma questão até de confidencialidade de princípio, vou me permitir não dizer nem o segmento, nem o cliente, nem tudo, mas um cliente muito bacana, muito importante, no sentido até da relação pessoal que nós temos, ele nos ligou indagando porque ele estava fazendo uma grande operação, com o exterior, e queria entender por que o cara do exterior estava querendo conhecer todo o programa de seguros dele. O que isso tem a ver com o contrato que eu estou... Não, calma, vamos analisar. E ele teve total conhecimento, ele, diretoria, presidência da empresa, da importância disso. Porque a empresa ela está olhando longo prazo. Você pode pegar hoje não é o caso desse caso pontual, mas você pode estar fazendo um contrato que você é um excelente fornecedor daquele serviço, daquele produto que você tem total condição de entregar. Você é uma empresa com patrimônio líquido importante, você tem um resultado importante, mas uma estrutura, um problema de risco que você tenha, que você não esteja redeado com uma boa apólice de seguro, tua empresa quebra. E se a tua empresa quebra, você não vai entregar aquele serviço, aquele produto que você ficou de entregar. Então, cada vez mais o mundo moderno vai estar olhando, o mundo atual já vem olhando, e a tendência, o viés de crescimento cada vez maior para isso. Não são questões ambientais só que ele vai saber os protocolos ambientais que você adota. Não. Os protocolos também de gestão de risco, como é que você trata os seus seguros, como é que você está vendo isso, porque isso impacta diretamente. Você pode ter uma empresa, você pode ter um caixa que por uma situação dessa, o seu caixa acabou. Você perdeu tudo. Então, como é que faz? Exatamente. Então, cada vez mais o seguro ele vem. Então, isso me deixou com uma satisfação. Primeiro, como eu falei, que eu fico satisfeito com o crescimento dos clientes, principalmente amigos e tudo mais. Segundo, que mostra o grau de maturidade da empresa lá de fora, que está demandando isso, e da empresa no Brasil. A gente tem orgulho de dizer que nós temos alguns clientes, infelizmente não são poucos, que são referências de subscrição de riscos internacionais. Que quando o pessoal pensa em subscrever um determinado segmento, fala assim, mas como é que aquela empresa lá do Brasil tem de taxa? Vamos analisar como é que eles fazem, porque ele serve de base, de lastro para o comportamento. Isso é fabuloso. Então, o Brasil não é só praia, samba e caipirinha. A gente tem muita coisa boa. E a gente tem que começar a olhar isso de forma muito positiva. A gente, outro dia, existem órgãos, existe a própria BGR, que faz um trabalho muito bom,
Quer dizer, eu acho que tem coisas que podem melhorar, como tudo, como nós também temos. Normal. Mas, assim, Normal. E isso, Cláudio, comunga de uma coisa que comentei com vocês aí em outras lives, até porque achei as outras anteriores espetaculares, mas hoje as empresas, né, em termos de toda essa questão do resultado, toda essa questão da busca pela melhoria constante, né, isso tem que ser doentio. Isso não pode ser. Aí um colega nosso de uma live anterior falou assim, porque como é que leva esse assunto para a diretoria? Não tem que levar esse assunto para a diretoria. A diretoria tem que estar nesse assunto, não tem que levar. Ela já tem que ter esse assunto. Isso. A gente tem empresas que, para vocês terem uma ideia, nós temos situações, além de nós termos, existem diversas empresas estrangeiras e até mesmo brasileiras que o gerente de risco não é nem gerente, é o vice-presidente de risco. Eu tenho um cliente que a pessoa de risco fala com o presidente. Por quê? Porque não é custo, não é só uma questão de redução de custo, é a questão de sobrevivência da empresa. Exatamente. Então, cada vez mais, eu comentava com um colega outro dia, quantas empresas hoje têm dentro do seu conselho alguém de seguro? Alguém de seguro, mas assim, tem um diretor, um conselheiro que cuida de compliance, recursos humanos. Não. Gerenciamento de risco e seguros é um negócio muito amplo. Ele deve ser dado usando a expressão nordestina, ao cabra. Tem que ter uma pessoa no conselho, uma pessoa na diretoria responsável de estar acompanhando isso. O risco, porque na hora que acontece o problema, às vezes, antes de perguntar se teve vítima, escuta, mas tinha seguro? Tinha, aí como tinha a vítima? Então, assim, as pessoas, é isso que é importante, essa mudança que a gente tem. Então, eu só me preocupo com isso, que as coisas aconteçam, que as coisas evoluam, que as coisas não fiquem no momento, né? E aí vou citar, mas talvez não seja muito bonito, mas eu acho que é importante citar, o aeroporto de Congonhas. Nada contra o aeroporto, adoro, prefiro o Santos Dumont, mas Congonhas é bacana também. Tem aquela obra do Cobra lá, que é bem bonita. A gente tem aqui um museu de obra. A gente museu do Cobra porque tem o mar ali vendo, né? Brincadeira à parte, né? Quando teve o último acidente da TAM, nossa, ficamos o quê? 15, 20 dias todos chocados, tristes. Hoje tem uma praça lá com o nome das pessoas que morreram, que as pessoas passam nem mais lembram que caiu o avião da TAM. E era assim, não pode mais nesse aeroporto descer voos. Aí começaram a limitar. E hoje voltou tudo como era antes. Então, a tratativa do risco, ela não pode ficar no esquecimento. As pessoas têm que ter, aí sim, é que a gente falava, a conscientização da importância disso. Seja na nossa casa, seja na nossa vida, seja na nossa saúde, prevenção e prevenção. Isso não pode mudar. E as coisas não podem ficar no momento. Agora de pandemia só se fala disso, aí daqui a pouco volta, vem carnaval, volta os campeonatos, não sei o quê. As pessoas não podem mais pensar assim. As pessoas têm que ser assertivas, as pessoas têm que ser responsáveis pelo seu ato. E acho que é isso que o mundo cobra, e esse é o papel do gestor de risco. Esse é o papel da pessoa que está envolvida. Você não está protegendo uma empresa, está protegendo milhares de vidas, milhares de empregos. Isso é importante. Isso é muito importante. Verdade. Eu sei que eu falo com paixão, porque são só mais de 35 anos vivendo isso, né? Então a gente fica aqui, como eu falei, se deixar daqui a pouco... Mas isso é bom, né? Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem pouco tempo, mas eu separei aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, estava baixando para olhar algumas perguntas do chat, mas eu gostei dessa pergunta aqui, ela é um pouco mais técnica, mas eu acho que ela faz sentido no momento que a gente está. Eu vou pedir isso para o Weber. Tem uma consulta pública da SUSEP sobre a securitização de risco de seguros. E a pergunta é, isso pode impulsionar a gestão de risco ou isso é só marola? Bom, é uma coisa muito... A pergunta é bem feita, né? E é um momento bem oportuno. Alguém que está vendo isso aí está querendo realmente deixar a gente assim numa situação... Eu acho que a SUSEP ela tem um papel muito importante que às vezes, por algum motivo ou outro, as pessoas não entendem e a gente eu mesmo não entendo o que ela acha que é o papel da SUSEP. Mas assim, a SUSEP, com essa resolução, eu confesso a você que eu não estou 100% confortável no entendimento dela, não com ela, né? E como eu sou um eterno otimista,
eu acho simplesmente espetacular. Eu acho muito bom. Olhando do modo que eu agora estou vendo, a leitura que eu fiz, ainda não conversei com algumas pessoas, de repente vem uma outra opinião que me faz observar algo que eu não tinha refletido. Mas eu acho muito bom, não é só para a gestão de risco, para o mercado como um todo. Por que eu digo isso? Porque quando você vai optar por uma securitização de um mercado de risco, mais do que nunca, qual é o conforto que você vai dar para quem vai comprar esse papel, para quem vai assumir, quem vai querer entrar nessa securitização do risco, num papel de, sejam resseguros, sejam os fundos de previdência? Como? Como é que vai ser essa análise? Vou comprar o papel da empresa X porque a empresa X é muito grande? Vou comprar o papel da empresa Y? Isso não é um commodity, né? Isso aqui não é assim, as ações estão embaixo, ela vai subir, nós vamos ter uma margem de rentabilidade maior. Não é assim que vai funcionar. Nós estamos comprando risco. Então, qual é a perspectiva? Como é que está o risco? Esse pessoal tem uma boa gestão? Esse pessoal faz um trabalho sério de risco para que eu possa investir na empresa X, Y, Z? Mais do que nunca, há que se ter um excepcional trabalho de gestão de risco na empresa. Seja com time próprio, com time de consultores, de corretores, que eu volto a frisar, o corretor não é um intermediário. O corretor é um profissional, o corretor de riscos, ele é um profissional que não está ali só para vender seguro, não é isso. Ele está ali para auxiliar o cliente a estruturar a gestão de risco e criar uma política de risco. Então, isso, Cláudio, essa pergunta do colega aí que foi feita para a gente, eu acho que ela me deixa assim, eu tenho ainda hoje, foi semana passada que isso aconteceu, me parece que eu tive acesso há poucos dias, me parece que isso vai ajudar muito o mercado, vai fortalecer muito a imagem do mercado de gestão de risco. E interessante é que esse tipo de atitude já existe no mercado lá fora, mas mais para grandes riscos catastróficos, porque você precisa de muita capacidade, então você já tem, de certa forma, a securitização. Mas quando você pensa que você pode ter certos riscos buscando isso, e com isso você vai ter melhor margem, vai ter uma empresa melhor estruturada, eu acho que muito bom, acho que o mercado... Eu, como corretor, consultor de riscos de seguros, nós da Bonoréis vemos isso com bons olhos. Eu acho que isso vai ajudar muito. Não só o gerente de risco das empresas, mas acho que o mercado como um todo de gestão de risco, na leitura que eu estou fazendo no momento, eu acho que vai fortalecer. A não ser que a pessoa queira comprar um papel por comprar, né? Mas se vai se preocupar em que eu estou comprando, que risco eu estou assumindo, ele vai ter que ter um conforto, e esse conforto vai ser dado por nós, corretores, pelos gestores de risco das empresas. Esse é o trabalho importante, esse é um trabalho muito sério. Muito bom, muito bom. Eu queria... A gente está chegando no finalzinho da nossa live, mas eu queria, primeiramente, agradecer vocês dois. Muito bom isso. É bom demais, né? Você escutar pílulas de conhecimento o tempo todo e a gente vai aprendendo todo dia coisa nova. É bom demais isso. Vocês não têm ideia o que isso é bom. Tanto que eu lembrei de uma frase que eu coloquei isso, na verdade, num trabalho meu de tese, e que se eu enxerguei mais longe foi porque subi ou me apoiei sobre ombros de gigantes. Isso é bem bom, que as pessoas olharem cada vez mais quem compartilha conhecimento, quem compartilha entendimento, quem mostra isso. Isso é... E muito obrigado pela vinda de vocês. Eu queria abrir um espaço agora, que ainda dá tempo, de considerações finais, tanto do Dinei e depois considerações finais do Weber. Pode começar com o Dinei ou com o Weber, tanto faz. Bom, deixa eu começar então. Bom, Weber, com relação a essa sua última fala, eu gostaria de, primeiro, dizer que eu concordo inteiramente com tudo que você falou. Essa proposta da SUSEP, que está sendo objeto de consulta pública, ela vem num momento muito interessante para o mercado como um todo, porque eu entendo que isso é a aproximação do mercado de seguros para o mercado de capitais, né? Ou seja, se isso de fato acontecer como está sendo proposto, o mercado de capitais vai poder atuar junto com o mercado de seguros, certo? E vice-versa. Esse é o lado bom da coisa, porque
em primeiro lugar, você cria um instrumento novo, né, por meio de securitização, que faz com que você encontre outros players para você poder dividir o risco, vamos chamar assim, né? Mas o tomador desse risco, né, isso é que eu quero chamar a atenção, o tomador desse risco no mercado de capitais, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, um fundo ou coisa que valha, ele vai precisar, antes de tomar o risco, submeter esse risco ao órgão regulador. Isso está na proposta da SUSEP. Significa dizer que o órgão regulador só vai aprovar a operação de securitização se ficar comprovado que houve gerenciamento de risco. Ou seja, se o processo todo foi bem gerenciado, do ponto de vista de risco, o órgão regulador vai aprovar a operação e o tomador vai poder tomar esse risco. Mas, se não aprovar, a operação não vai acontecer. Isso é muito interessante. Por quê? Porque traz o conceito de gestão de risco para o coração da operação, entendeu? Sem isso, a operação não acontece. Então, eu acho isso muito positivo. E aí, eu queria só acrescentar, como consideração final, que tudo isso que nós estamos conversando aqui faz com que as empresas tenham que repensar, de fato, os seus programas de gestão de risco, porque, mais do que um programa, ela tem que implantar uma cultura de gestão de risco dentro da empresa. E essa cultura precisa abarcar todas as áreas da empresa, né? Sob o comando de quem tiver a responsabilidade, como você mesmo sugeriu, de um vice-presidente ou mesmo do presidente da empresa, o CEO, né, que assuma a responsabilidade, porque é estratégico. Não é à toa que o nosso projeto chama-se GERE, Gestão Estratégica de Riscos Empresariais, porque ela tem que ser encarada como uma coisa realmente estratégica. Exatamente. Bom, minhas considerações finais se resumem em agradecer mais uma vez a FIA. Eu acho que tudo que se falou como eu falei, é muito motivador, né? Eu acho que, de novo, é uma questão cultural, mas acho que a gente está evoluindo, o Brasil está evoluindo. Acho que todos nós, né? Eu acho que no momento quando você para pensar em prevenção, é tudo, né? E dizer que ações como essas, primeiro as suas palavras, Cláudio, citando Newton, se eu não me engano, eu acho que é bem bacana, eu acho que reflete bem a realidade da gente, né? Eu acho que é um pouco disso, né? No momento que a gente vive de tantas divisões, de tantas separações por vários motivos, que não me cabe aqui ficar dizendo, né? Você querer crescer de mão dada, né? Querer crescer ajudando, eu acho que isso é fundamental. Olhar o colega, o concorrente, entre aspas, como um parceiro de negócio, de estrutura, é muito importante. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à FIA por essa iniciativa. Fiquei honrado de ter recebido o convite de vocês e tenho certeza que o sucesso de vocês estão totalmente ligado com o sucesso de todos nós, porque nós, brasileiros, precisamos de ações como essa. Muito obrigado de verdade. Imagina, nós que agradecemos e vai ter mais, né? A gente não para nessa programação e vai voltar de novo, isso é tranquilo. A gente furou só um pouquinho o tempo, mas está tranquilo, ninguém vai brigar comigo por isso. A próxima live é dia 3/8, então anote aí no seu papel dia 3/8. Aí você vai me perguntar qual é o horário, eu não vou te falar o horário da live, e eu vou te falar por que eu não vou falar o horário da live. Porque como gestão de risco, era bom você olhar o que você está procurando. Então, você sair dessa zona de conforto e buscar aquilo que você precisa. Então, assim, as lives são horários de propósito, para que você venha atrás, venha atrás. A gente vai ficar te cutucando o tempo inteiro para isso. Então, eu vou te pedir um favor. Entra em todas as mídias sociais onde tem lá o FIA-GERE. Vai lá, comenta e curte aquilo lá, replica para todo mundo que você conhece, porque isso ajuda a gente, ajuda vocês e ajuda toda a comunidade para que isso funcione. Está no Instagram, está no Face, está no LinkedIn, está em tudo que é lugar. E daqui a alguns dias já está lá no canal do YouTube a íntegra dessa live, para você assistir de novo, passar para outras pessoas, etc, etc. O que mais que eu tenho de decisão aqui para mais coisas para falar? Acho que é só isso. Muito obrigado a todos. Até o dia 3, não esqueça, 3 de agosto. E aquela frase que eu sempre falo, a decisão é sua, o risco é seu.
Boa noite, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Heber. Obrigado, Boa noite a obrigado a todos. todos.